Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta. Talvez você esteja nesse exato momento, tentando entender o silêncio de Deus enquanto o mundo ao seu redor parece desabar. Mas aqui está uma verdade que muitos ignoram: o silêncio dele nunca é ausência, é estratégia. Quando parece que nada está acontecendo, é justamente quando tudo está sendo alinhado nos bastidores da eternidade. A dor que você sente, o desespero que parece te consumir por dentro, não passaram despercebidos. Deus vê cada lágrima, ouve cada suspiro, e mesmo que ele ainda não tenha falado claramente, já começou a agir em sua história. E não é qualquer intervenção, é uma transformação que vai mudar não só o que está ao seu redor, mas o que está dentro de você. Quando tudo parece parado, Deus está construindo o que os teus olhos ainda não conseguem ver. Essa jornada não é sobre atalhos, mas sobre processos. O que parece ser uma espera longa é, na verdade, o preparo necessário para algo maior. Deus está ajustando as peças, removendo o que não serve e preparando o que será essencial para o novo tempo que virá. Tudo isso sem alarde, no silêncio, mas com precisão cirúrgica. Talvez você pense: mas eu já esperei demais. E eu entendo. Esperar sem sinais visíveis é doloroso. Mas a palavra nos ensina que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. E essa confiança se fortalece exatamente nos desertos, nas noites longas, nos momentos em que tudo o que resta é crer. Se você está aí, esgotado, mas ainda respirando, saiba: ainda há esperança. Este vídeo não é apenas um conteúdo motivacional. É um chamado para você enxergar com os olhos da fé, mesmo quando a lógica falha. É um convite para confiar, entregar e continuar, mesmo sem entender. Porque enquanto você luta para se manter firme, Deus já está escrevendo um novo capítulo para a sua vida. E quando esse capítulo virar, vai fazer sentido. O que antes era lágrima se tornará testemunho. O que hoje é desespero, em breve será superação. Deus está trabalhando em silêncio. E quando ele revelar o que preparou, sua história nunca mais será a mesma. Você já notou como o desespero mais profundo muitas vezes é aquele que ninguém vê? É o tipo de dor que você esconde atrás de um "tá tudo bem" enquanto por dentro tudo está em ruínas. Esse é o desespero silencioso, aquele que não grita, mas consome. Só que mesmo quando o mundo não percebe, Deus vê. Ele enxerga o coração abatido, a alma exausta e o fôlego que parece faltar. Tem dias em que a vontade é simplesmente sumir. Parece que não há saída, que você está encurralado entre perdas, frustrações e orações não respondidas. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não é indiferente. Ele viu Agar no deserto, viu Ana chorando em silêncio no templo, e continua vendo você. É no silêncio da alma que ele opera com mais precisão. O poço de angústia pode parecer o fim, mas para Deus é só o ponto de partida. Às vezes, ele permite que a gente chegue no fundo para mostrar que é ali que começa a restauração. Não é punição, é processo. E nesse processo, Deus está observando cada detalhe, planejando cada passo, ainda que você não perceba. Quando tudo ao redor diz não tem mais jeito, a fé diz: Deus ainda não terminou. Essa declaração não é mágica, mas é o início de uma nova mentalidade. Repetir para si mesmo: Deus abrirá novos caminhos para mim mesmo que você não veja saída, é um ato de coragem espiritual. É como acender uma vela em meio à escuridão. Muitos estão vivendo no automático, tentando sobreviver, mas por dentro estão apagados. Se esse é o seu caso, saiba: Deus não te criou para apenas existir. Ele conhece o que você não consegue verbalizar e, mais do que isso, ele se importa. Não é preciso gritar para ser ouvido por ele. Basta um suspiro sincero e o céu se move. E aqui está uma verdade libertadora: Deus vê você inteiro. Vê suas dores, suas quedas, suas tentativas. Vê até aquilo que você mesmo esconde de si. E mesmo assim, ele continua amando. Não porque você é perfeito, mas porque você é filho. E onde o mundo vê fraqueza, Deus vê a oportunidade de reescrever sua história. É nos momentos em que tudo desmorona que Deus começa a reconstruir de forma sobrenatural. Quando os planos falham, as portas se fecham e as forças acabam, é aí que o céu entra em cena.
Isaías 43 nos lembra que ele faz caminho no deserto e rios em meio ao ermo. Ou seja, o impossível para o homem é o campo de ação de Deus. E isso muda tudo. Você pode não ver agora, mas o que parece fim é, na verdade, um recomeço camuflado. Deus trabalha de forma sutil, muitas vezes longe dos holofotes. Enquanto você chora por uma porta fechada, Ele já está preparando uma nova rota mais segura, mais alinhada, mais elevada. A quebra do plano A é, muitas vezes, a chance de viver o plano é de eterno. Deus não improvisa. Se algo parou na sua vida, não significa que Ele desistiu. Pelo contrário, significa que Ele está trabalhando com mais profundidade. Rios no deserto não surgem de forma natural. É intervenção divina. E, por mais que pareça seco o seu momento, Ele está cavando fontes invisíveis, esperando a hora exata para fazer brotar. Talvez você esteja orando há meses, ou até anos, por algo que ainda não aconteceu. E isso tem te feito pensar que Deus se esqueceu. Mas não se engane, o tempo dele não é o nosso. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Às vezes, a espera é justamente para você perceber que a solução não está em você, mas nele. E sabe o que mais? Às vezes Deus permite que tudo pare para que você também pare. Para refletir, reavaliar, reconectar. Ele sabe que no ritmo acelerado da vida a gente se perde de si mesmo e dele. O deserto, então, se torna o lugar onde a presença dele se torna mais visível. Porque quando tudo falta, só Ele basta. Não subestime o que Deus pode fazer a partir do nada. Lembre-se, o universo foi criado com uma palavra. Se Ele criou rios onde só havia areia, Ele também pode criar soluções onde só há caos. Confie. O fato de parecer perdido pode ser só o começo do milagre que está prestes a acontecer. Todo mundo, em algum momento da vida, sente que está preso no fundo do poço. É como se a alma estivesse atolada em um lodo invisível pesado, pegajoso, sufocante. O Salmo 40 descreve isso como o poço de destruição, o atoleiro de lama. Mas também afirma que Deus se inclinou, ouviu o clamor, e tirou o salmista de lá, colocando seus pés sobre uma rocha firme. Isso é mais que poesia, é promessa. Deus não apenas ouve, Ele se move. E mais do que nos resgatar, Ele nos reposiciona. Você pode estar vivendo uma fase de confusão, onde tudo parece instável. Mas quando Deus intervém, Ele não deixa a pessoa no meio do caminho. Ele te pega no caos e te planta em um novo chão, firme, estável, seguro. E esse novo lugar não é apenas geográfico, é espiritual, emocional, interior. Muitas vezes, esperamos que a mudança venha de fora. Mas a primeira mudança que Deus faz é dentro. Ele transforma o lamento em cântico, o desespero em esperança, a angústia em paz. O poço era real, mas o que nasce depois dele é ainda mais poderoso. Porque quem foi resgatado nunca mais volta a ser o mesmo. Existe um antes e depois de ser levantado por Deus. Se você sente que está se afundando, não tente sair sozinho. O esforço humano no lodo só afunda mais. Mas quando você clama com sinceridade, com humildade, Deus ouve. E Ele não manda um anjo qualquer. Ele mesmo vem. Ele se inclina. Ele põe a mão. E quando Deus põe a mão, não há lama que segure, não há prisão que continue fechada. Sabe aquela sensação de finalmente respirar depois de muito tempo submerso? É isso que acontece quando Deus nos tira do fundo. Não é só alívio, é renascimento. Você percebe que a dor te amadureceu, que o silêncio te fortaleceu, e que agora você pisa em um chão que não depende das circunstâncias. É um chão construído pela palavra dele. E uma vez em terra firme, o que fazemos? Cantamos. Como no Salmo: pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. O louvor não vem depois da vitória visível, ele é a própria evidência de que algo já mudou dentro de nós. O lodo era real, sim. Mas a rocha agora também é. E é nela que você pode começar de novo. Jesus nunca nos enganou sobre as dificuldades da vida. Em João 16:33, ele foi direto: no mundo tereis aflições.
Não disse talvez ou se mais afirmou como certeza. Só que essa frase não termina aí. Ele completa: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a vitória já foi conquistada e é por isso que podemos confiar mesmo quando tudo parece fora de controle. Confiar em Cristo não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que, apesar do caos, Ele continua no controle. É ter consciência de que a dor existe, sim, mas que ela não tem a palavra final. O mundo oferece soluções temporárias, paliativas. Cristo oferece redenção. Ele não veio apenas aliviar sintomas, veio tratar a raiz. E a raiz da nossa angústia é sempre espiritual. Talvez você esteja dizendo: mas eu não tenho forças nem para orar. Tudo bem. Às vezes, confiar é apenas continuar respirando e dizendo baixinho: Senhor, me ajuda. A fé não exige performance, exige entrega. E essa entrega diária, mesmo em meio ao medo e à dúvida, é o que nos liga à vitória dele. A cruz não foi o fim, foi o início da maior mudança da história. E também pode ser o início da sua. Cristo venceu a morte, o inferno, a culpa, o medo, a solidão, o pecado. Isso significa que, se Ele está em você, essas coisas não têm mais domínio sobre a sua vida. Podem tentar, podem gritar, podem confundir, mas não vencem. A confiança em Jesus não nos tira da luta, mas nos dá um escudo inabalável dentro dela. E quando tudo estiver difícil demais, lembre-se disso: você não está lutando para vencer, está lutando com alguém que já venceu por você. Isso muda a postura. Ao invés de viver tentando provar o próprio valor, você começa a descansar no valor que já foi pago por você na cruz. Isso é libertador. Isso é fé viva. Não se trata de positividade tóxica, mas de realidade espiritual. A cruz é o maior lembrete de que o amor de Deus não nos poupa da dor, mas nos sustenta dentro dela. E a ressurreição é a garantia de que, no final, a vida vence. Por isso, mesmo que seus olhos vejam derrota, sua alma pode descansar na certeza: Cristo já venceu. Existe um amor que não muda com o tempo, não falha diante dos seus erros e não desiste mesmo quando você desanima: o amor incondicional de Deus. Em Romanos 8, Paulo declara com ousadia que nada, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro pode nos separar desse amor. E essa verdade é um antídoto contra todo sentimento de abandono espiritual. Muita gente confunde o silêncio de Deus com rejeição. Acha que, por ter falhado, Deus se afastou. Mas o amor dele não é como o dos homens, não depende do seu desempenho. Ele amou você antes de você fazer qualquer coisa certa. E continua amando, mesmo quando tudo o que você consegue fazer é chorar em silêncio. Isso não é fraqueza, é humanidade. E ele entende. Talvez você esteja tentando entender por que tudo desandou. Por que tanta dor, tanto vazio, tanta luta. Mas em vez de procurar a resposta nas circunstâncias, tente lembrar-se da cruz. Foi lá que Deus provou, de uma vez por todas, que o amor dele não é teórico, é prático, é sangue derramado, é renúncia, é entrega. Se ele te amou naquele nível, o que poderia separá-lo agora? O amor de Deus é a âncora da alma. É o que impede que a gente se perca completamente quando tudo está fora do lugar. E esse amor não vem em gotas, mas em rios. É Ele quem te sustenta quando você está exausto, quem te envolve quando ninguém te entende, quem te abraça quando você acha que não merece mais nada. Se hoje você se sente indigno, saiba: todos somos. Mas Deus não te ama por merecimento, Ele te ama por decisão. E essa decisão é eterna. Nada do que você fez e nada do que ainda fará poderá anular esse amor. Isso deve mudar a forma como você se olha, como você se trata e até como você recomeça. Porque quem é amado assim pode levantar com mais leveza. Não importa quão fundo você tenha caído, o amor de Deus alcança até lá. E não apenas alcança, ele puxa, cura, restaura e transforma. Essa é a base da verdadeira vida espiritual. Não é esforço, é resposta. Você não precisa correr atrás do amor de Deus. Ele já correu atrás de você. E hoje, mesmo em meio ao caos, Ele está dizendo: nada pode te separar de mim.
Isaías 40 nos traz uma promessa que já renovou milhões de corações ao longo dos séculos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isso não é só uma metáfora bonita, é uma verdade espiritual profunda. Porque esperar em Deus não é ficar parado, é se posicionar com confiança, sabendo que a ajuda virá, ainda que tarde aos olhos humanos. A águia é um símbolo fascinante. Quando vem a tempestade, ela não foge, ela voa mais alto. Enquanto outras aves se escondem, ela usa os ventos contrários para subir acima das nuvens. É exatamente isso que a fé faz com a gente. Em vez de nos fazer desmoronar diante dos desafios, ela nos impulsiona para novas alturas. Mas isso só é possível quando decidimos confiar e descansar em Deus. Talvez você esteja se sentindo sem forças. Mentalmente cansado, espiritualmente esgotado, emocionalmente exausto. Isso é real e não é fraqueza admitir. A boa notícia é que Deus não exige que você esteja forte para agir. Ele entra exatamente quando você já não aguenta mais. A renovação vem dele, não de você. E ela não é só física, ela é interior, espiritual, completa. Esperar no Senhor é, muitas vezes, o contrário do que o mundo ensina. A sociedade diz corra, lute, vença. Deus diz espere, confie, descanse. Isso parece passividade, mas é fé madura. É olhar para o céu em meio ao vendaval e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E sei que ele vai agir. Essa confiança silenciosa é o que nos transforma em águias. Você não foi feito para rastejar. Mesmo que a vida tenha te colocado para baixo, o seu destino é mais alto. E não por mérito seu, mas porque Deus prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. Recomeçar é possível, sim. Levantar é possível. Voar sobre a tempestade também. Mas isso só acontece quando você troca o peso do controle humano pela leveza da entrega divina. Então, se tudo o que você consegue fazer hoje é respirar fundo e dizer: Senhor, renova minhas forças, isso já é o início do voo. Não subestime os pequenos começos. Porque, no tempo certo, você vai ver o que hoje parece fraqueza está te preparando para alçar os voos mais altos da sua vida. Confiar de verdade em Deus exige coragem. Não é só dizer eu confio da boca para fora, mas soltar o controle das mãos e deixar que Ele conduza mesmo quando o caminho parece incerto. Provérbios 3:5 nos desafia a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Em outras palavras, é parar de tentar entender tudo e apenas seguir pela fé. É natural querer ter todas as respostas. Queremos saber quando, como, por quê. Mas confiar em Deus é abrir mão dessas garantias. É como andar no nevoeiro guiado apenas pela voz dele. E sabe de uma coisa? Isso não é irracional, é espiritual. Porque quando entregamos tudo, o que recebemos de volta é paz. Uma paz que não depende de lógica, mas da certeza de que Ele está no comando. Talvez você esteja vivendo um dilema: continuar insistindo no próprio plano ou entregar completamente nas mãos de Deus. A entrega total não é sinal de fracasso, mas de sabedoria. Deus não quer que você carregue esse peso sozinho. Ele quer te guiar, e mais do que isso, quer te livrar de caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas terminam em frustração. Quando confiamos de forma plena, algo muda por dentro. A ansiedade perde espaço. A pressa dá lugar à paciência. A angústia cede à tranquilidade. E essa transformação não vem de uma técnica de respiração ou de um livro de autoajuda. Ela vem da presença real de Deus. Quanto mais você se entrega, mais Ele mostra que é confiável. A entrega genuína também exige constância. Não é um ato isolado, mas uma prática diária. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu coloco esse dia em tuas mãos. É escolher ouvir mais a palavra e menos o medo. É priorizar o que edifica a alma. Um bom começo? Ler um provérbio por dia e pedir que Deus aplique aquilo ao seu coração. E lembre-se: quem se entrega de verdade não perde o controle e encontra direção. Deus não quer sua submissão cega, mas sua confiança ativa. Ele quer que você participe da jornada, mesmo sem entender tudo. Porque à medida que você caminha com Ele,
vai descobrindo que a verdadeira liberdade começa quando a gente se rende. Quando Josué foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele provavelmente sentiu um medo avassalador. Mas Deus disse algo poderoso: não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa é uma verdade que se estende a você. Deus não apenas caminha ao seu lado, ele vai à frente. Muitas vezes hesitamos porque estamos esperando a certeza total antes de agir. Mas fé não é ausência de medo, é avançar apesar dele. É confiar que, mesmo sem ver o próximo degrau, ele já colocou firmeza sob os nossos pés. Assim como Deus abriu o Jordão quando os sacerdotes pisaram na água, há portas que só se abrem quando damos o primeiro passo. Deus não nos chama para um caminho confortável, mas para um caminho seguro porque é Ele quem guia. E mesmo que surjam obstáculos, Ele já está lá antes, preparando tudo. Não importa se a estrada parece deserta, escura ou longa demais. Quando Deus vai à frente, Ele transforma pedras em degraus e espinhos em flores. É natural se sentir pequeno diante dos desafios. Josué se sentiu assim. Mas a promessa de Deus foi clara: assim como fui com Moisés, serei contigo. Isso vale para você também. Deus não chama os prontos, Ele capacita os disponíveis. E a maior capacitação é saber que, onde quer que você vá, Ele já passou primeiro. Andar com coragem não significa não ter dúvidas, mas não permitir que elas te paralisem. Então, se Deus tem te chamado para uma nova fase, um novo lugar ou uma nova postura, vá. Vá mesmo com frio na barriga, com as pernas tremendo. Porque a confiança verdadeira não está na sua capacidade, mas na certeza de que Ele vai à frente, limpando o caminho. Não espere que todos os sinais estejam no verde para começar a se mover. Às vezes, Deus só revela o destino no meio da jornada. Ele quer te ensinar a caminhar por fé, e não por vista. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que onde havia medo, hoje há testemunho. Porque quem anda com Deus nunca anda só, anda protegido, guiado e fortalecido. Quando o coração aperta e a alma parece não aguentar mais, o clamor surge não como uma oração bonita, mas como um grito desesperado da alma. O Salmo 34 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que o seu choro, aquele que você esconde dos outros, não passa despercebido aos olhos de Deus. Clamar não é murmurar nem reclamar, é falar com Deus com toda a sua verdade, sem filtros ou disfarces. É chegar do jeito que está cansado, ferido, sem saber o que fazer. E sabe o que é lindo? Deus não exige palavras bonitas, nem frases rebuscadas. Ele quer sinceridade. Um Senhor, me ajuda dito com fé vale mais do que 1000 palavras ensaiadas. Às vezes, a gente acha que Deus só escuta quem está em paz, quem está firme, quem está espiritualmente em dia. Mas a Bíblia mostra o contrário. Ele ouve o aflito, o angustiado, o injustiçado. Ele ouviu Elias na caverna, Jonas no ventre do peixe, Davi fugindo pelos desertos, e continua ouvindo você. A dor que te faz calar diante das pessoas é a mesma que faz o céu se mover. Talvez você ache que está clamando há tempo demais, que já deveria ter acontecido algo, que Deus está demorando. Mas clamar não é apenas pedir, é insistir em confiar. A cada vez que você abre a boca ou o coração e fala com Deus, você está reafirmando que crê nele, mesmo sem ver. E isso é fé pura. Isso agrada o coração do Pai. Existem coisas que só se destravam no clamor. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque o clamor muda a nossa postura. Ele nos tira da passividade, quebra o orgulho, nos faz vulneráveis. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a presença de Deus se manifesta com mais força. O clamor nos posiciona para receber. Então, se hoje a sua voz estiver fraca, se só sair um sussurro, ainda assim clame. O céu não mede volume, mede verdade. E Deus não apenas ouve, Ele responde. Pode não ser no seu tempo, mas será no tempo certo. Porque o clamor sincero de um filho nunca fica sem resposta nas mãos do Pai. A ansiedade é como uma voz interna insistente que tenta antecipar o futuro e controlar o que está fora do alcance. E ela é real, não é frescura nem falta de fé.
Mas a palavra em Filipenses 4 e versos 6 e 7 oferece uma alternativa poderosa: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresenteis os vossos pedidos a Deus. Em outras palavras, troque a inquietação pela conversa com o Pai. Orar não muda apenas o que está fora, muda o que está dentro. É como soltar uma mala pesada que você carrega há dias e dizer: Deus, toma isso aqui. A ansiedade faz com que você tente resolver tudo sozinho. A oração lembra que você não precisa. Quando você ora com sinceridade, com gratidão, com entrega, algo começa a acontecer no invisível e dentro de você também. Muita gente acha que oração tem que ter um formato certinho, mas orar é abrir o coração. Fale com Deus como você falaria com um pai atencioso, um amigo de confiança, um conselheiro sábio. Diga que está com medo. Diga que está cansado. E depois agradeça mesmo que ainda não tenha visto a resposta. A gratidão antes do milagre é sinal de fé viva. Transformar a ansiedade em oração é um hábito. E como todo hábito, se constrói com prática. Uma dica prática? Separe alguns minutos do seu dia, nem que seja no banheiro ou no carro, para simplesmente respirar e falar com Deus. Não precisa ser longo, mas precisa ser sincero. E se puder, escreva as suas orações. Isso ajuda a perceber como Deus tem respondido, mesmo nas entrelinhas. O mais incrível é o que vem depois da oração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende da situação mudar, ela chega antes, como um sinal de que Deus já está no controle. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você descansa, Ele organiza. Então, da próxima vez que a ansiedade bater, e ela vai bater, lembre-se: você tem uma arma espiritual. Não lute com preocupações, lute com oração. A ansiedade quer te paralisar, mas a oração te liberta. E quando a paz de Deus toma o lugar do medo, você começa a viver não só mais leve, mas mais perto dele. Esperança verdadeira não é otimismo vazio, é uma convicção interior plantada por Deus. Em Romanos 15:13, Paulo declara que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, a esperança que sustenta a alma não nasce do que a gente vê, mas do que a gente crê. O Espírito Santo não é apenas um consolo abstrato, ele é força viva dentro de quem crê. E uma das marcas da sua presença é exatamente essa capacidade de nos fazer abundar em esperança, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Ele sopra ânimo onde só havia cansaço, renova a visão onde só havia desilusão, e reacende planos onde só havia desistência. A esperança gerada pelo Espírito é resistente. Ela não desmorona com notícias ruins nem se apaga diante das frustrações. É aquela certeza suave que diz: ainda vai melhorar. E esse ainda não vem de estatísticas nem de lógica humana, vem da confiança em um Deus que já viu o fim da história e está escrevendo tudo com propósito. É importante entender que essa esperança não é passiva. Ela nos move. Quando o Espírito planta esperança no coração, a gente volta a sonhar, volta a tentar, volta a amar. Volta a levantar mesmo depois de muitas quedas. E isso acontece não por força de vontade, mas pelo toque invisível daquele que habita em nós. Quer cultivar essa esperança no dia a dia? Alimente-se da palavra. Ouça louvores que te conectem com Deus. Cerque-se de vozes que apontem para a fé, e não para o medo. E, acima de tudo, peça ao Espírito Santo para renovar seu interior. Não tenha medo de dizer: Espírito de Deus, sopra esperança sobre mim de novo. Ele escuta. E ele age. No fim das contas, é o Espírito quem transforma cinzas em flores. Ele pega o que está seco e faz brotar vida. E quando ele age, você não apenas volta a esperar, você transborda. Porque a esperança dele não é só para você, é para alcançar os outros através da sua vida. E quando isso acontece, até o seu silêncio se torna uma profecia de renovo. Agora que você percorreu essa jornada, pare por um instante e pense o que Deus está tentando te mostrar em meio a tudo isso. Qual área da sua vida você precisa entregar por completo, confiar de verdade, respirar mais fundo e descansar na certeza de que Ele está trabalhando mesmo que em silêncio?
Será que você tem dado espaço para que o Espírito Santo renove sua esperança? Ou será que tem tentado resolver tudo sozinho, carregando um peso que não foi feito para você? Reflita: o seu clamor tem sido sincero ou tem silenciado por medo da demora? Sua fé tem olhado para as ondas ou para aquele que anda sobre elas? Esse roteiro não foi apenas um conteúdo, foi um chamado. Um convite para você lembrar que, mesmo no seu pior dia, Deus continua no controle. Que a sua voz ainda ecoa no deserto. Que o seu amor não falha, não some, não muda. E que, sim, Ele está agindo agora mesmo, mesmo que você não esteja vendo nada. Então, o que você vai fazer com essa palavra? Vai deixar passar como mais uma mensagem bonita ou vai transformar isso em atitude? Hoje pode ser o começo de um novo ciclo. Uma nova postura. Uma nova fé. Uma nova entrega. Se esse conteúdo falou com você, se alguma parte tocou sua alma, compartilhe com alguém que também esteja precisando. Se inscreva no canal, ative as notificações e esteja com a gente nas próximas mensagens. Aqui, você nunca caminha sozinho. Estamos juntos nessa caminhada de fé, esperança e transformação.